Bem-vindos a mais um episódio do Pé de Moleque Podcast. E hoje eu tô contando com duas ajudas aqui para a gente falar de um tema super importante, que é a infecção urinária. 1 em cada 10 crianças podem ter infecção de urina no decorrer da vida. E se ela não for diagnosticada e tratada de maneira adequada, seu filho pode ter complicações decorrentes dessa infecção. E para falar sobre esse assunto, a gente chamou hoje aqui duas convidadas especiais. A primeira é a doutora Deane Figueiredo. Ela é médica formada pela Universidade Newton Lins, fez pediatria pela Universidade Federal do Amazonas, no Hospital Getúlio Vargas, e depois foi lá para São Paulo fazer especialização, residência em nefrologia pediátrica pela Universidade Federal de São Paulo. E junto com ela, a fiel escudeira, a doutora Melina Saunier, que também fez pediatria aqui no Amazonas, pela Universidade Federal do Amazonas, e ela foi um pouco antes para São Paulo, fez pediatria e nefrologia pediátrica pela Unifesp também. Depois voltou para cá, é professora de pediatria da Universidade do Estado do Amazonas e fez uma pós e uma especialização em educação médica e é mestre em ciências da saúde pela Universidade da USP de Ribeirão. A doutora Deane também é professora de pediatria na FAMetro, então eu estou contando com duas médicas, especialistas e professoras. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Queria começar perguntando o que é infecção urinária? Bom, a gente considera infecção urinária quando tem um patógeno único, né, no trato urinário, e isso está causando um processo inflamatório no trato urinário. Certo. E aí, como é que eu sei? Porque uma das coisas que os pais colocam lá no Google, febre igual infecção de urina. Tem diferença de sintomas no decorrer da idade? Como é que eu sei que aquela febre, que às vezes o médico fala que é uma virose, pode ser uma infecção de urina? Isso, os sintomas relacionados à infecção urinária, né, vai variar dependendo da faixa etária, né? Então, quanto mais novo é aquela criança, principalmente os pacientes abaixo de 3 meses, mais inespecíficos são os sinais e sintomas, tá? Então, vamos pensar ali numa criança menor que 3 meses, um paciente que tem, né, febre nas primeiras 24 horas, sem nenhum sinal e sintoma localizatório, pode ser que a gente esteja diante de uma infecção urinária. Tá? Agora, aqueles pacientes maiores, né? Os lactentes mais velhos ali, próximo de 1 ano, 2 anos, pode ser que eles tenham sinais e sintomas mais específicos, né? Como ardência para fazer o xixi, dor para fazer o xixi, e pode também estar associada ali febre. Mas o principal coisa que a gente tem que pensar é naquela criança que não fala, não verbaliza, né? Principalmente essas crianças ali abaixo de 3 meses, que febre pode ser um sintoma assim, bem chamativo quando a gente não consegue localizar outros sinais e sintomas, tá? E tem alguma preferência de sexo? É mais comum em menina, em menino? Como é que funciona isso? Tem literatura que vai falar que abaixo de 1 ano é muito mais comum em meninos, né? Porque tem ali a fimose, de não são circuncisados. E tem literatura que fala que só é abaixo de 3 meses, tá? Então, a gente fica ali abaixo de 1 ano, porque eles também têm proteus, tem uma bactériazinha, tá? Mas acima de 1 ano é muito mais comum em meninas, né? Por conta da uretra, que acaba que na prevalência geral é mais menina. A menina tem a uretra mais encurtada e é mais próxima do canal anal, né? De por onde a criança faz cocô, por onde a criança defeca. Normalmente a infecção urinária, ela é causada por um patógeno que a gente fala do trato gastrointestinal. Então, um patógeno que estava ali, né, no trato gastrointestinal e conseguiu migrar para o trato urinário. Na menina isso acaba sendo mais fácil, porque a uretra, além de ser mais curta, ela é mais próxima do canal. O menino, como tem o pênis, a uretra é mais alongada. Quando é adulto, a gente tem a cistite. Existe cistite em criança pequena? E tem diferença entre a infecção urinária alta e a infecção urinária baixa? Como é que funciona isso? A cistite, a gente considera que é a infecção urinária baixa. Em criança pequena, abaixo ali de 2, 3 meses, que a doutora Dani pontuou, que são as crianças que têm os sintomas mais inespecíficos, que são aquelas crianças que podem só ter febre, só não, né? Que febre em criança dessa idade sempre vai chamar atenção, mas que vão ter febre, às vezes uma irritabilidade, um sintoma um pouco mais inespecífico, nessas crianças sempre a gente vai considerar que é uma infecção mais grave, até pelo risco de evoluir para um quadro sistêmico, para um quadro de uma septicemia. Então, nessas crianças a gente não vai considerar cistite, a gente vai considerar realmente
uma infecção urinária grave. Agora, nas crianças maiores, que a gente consegue diferenciar um pouco melhor, se ela tem sintoma realmente só baixo, é mais o dor para fazer xixi, a ardência, aquilo que os adultos estão acostumados a relatar, a gente vai pensar em cistite, que é a do trato urinário baixo. Agora, naquela criança que tem febre, que tem vômito, que tem sintomas mais sistêmicos que a gente fala, que já tem ali vômito, uma punho-percussão dolorosa, está tendo febre alta, persistente, essa a gente vai pensar na pielonefrite, que é quando realmente a infecção chegou no trato urinário alto, no rim propriamente dito. Entendi. E aí, assim, vocês deixaram bem claro que os sintomas vão variar com a idade. Nos pequenininhos, a febre é um sintoma que chama atenção e a gente sempre tem que pensar. Nos mais velhos, a gente acaba já tendo sintomas urinários propriamente dito. Mas como é que eu faço o diagnóstico? O diagnóstico da infecção urinária, ele padrão ouro, a gente coleta uma cultura de urina, né? Mas antes de coletar uma cultura de urina, a gente coleta um exame simples de urina, né? Esse exame simples de urina, o que acontece muito no pronto-socorro? A gente não tem acesso à urocultura, né? Então, a gente tem acesso ao exame simples de urina que ele vai ser sugestivo de um processo, né? De infecção, mas ele não fecha diagnóstico, né? Quem fecha diagnóstico é a urocultura. Para diferenciar os quadros de cistite e pielonefrite, o quadro geral da cistite, geralmente, eles não têm queda do estado geral, é uma febre mais baixa, tá? Sim. Diferente de um quadro de pielonefrite, que é trato alto, aí tem queda do estado geral, prostração. E aí, esses quadros de pielonefrite que podem evoluir mal, né, e que podem evoluir com consequências lá na frente, como complicação de cicatriz renal, doença renal crônica, tá? Mas a diferença vai ser basicamente no quadro entre eles, e o diagnóstico é feito pela urocultura. Então, aquela criança que às vezes o pai chega assim, doutora, aqui o meu filho teve infecção de urina, e chega só com o exame de urina simples, né, o EAS ou a urina 1, dependendo do lugar. Eu não posso falar por ali que ele teve infecção de urina. Inclusive, isso é muito comum no consultório, né? Muitas vezes eles chegam pra gente dizendo que... Você não consegue confirmar, né? Até porque outras doenças podem alterar o exame de urina sem necessariamente ser uma infecção urinária. Por exemplo, em menina, vulvovaginite, leucorreia, aquela menina ali que estava sujando o fundo da calcinha, isso pode alterar o exame de urina sem necessariamente ser uma infecção urinária. Se você tratar ali a vulvovaginite dela, vai melhorar, porque não era necessariamente uma infecção urinária. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pontuar, porque a gente entende que tem essa dificuldade da coleta no pronto-socorro. É um exame que também demora mais tempo para ficar pronto, e às vezes a gente não pode esperar 2, 3 dias de uma cultura para decidir se a gente vai realmente tratar aquela criança. Mas é oportuno a gente pontuar que faz parte do diagnóstico a gente fazer a coleta da cultura. Às vezes eu oriento até para o pai, coleta o xixi em casa antes, já manda para o laboratório para fazer a cultura, e se realmente a criança evoluir com sinal de piora, aí você procura o pronto atendimento, porque a gente sabe da dificuldade que nem sempre vai conseguir coletar a cultura. E ainda tem a questão também do meio que vai ser coletado, né? Como que esse exame vai ser coletado? Porque as mães que chegam aqui para a gente sempre... elas vão saber dizer, né? Quem está aqui ouvindo provavelmente vai se identificar. Como que coletou o exame do xixi? Com saco coletor, né? Aquele saquinho que vai lá e cola na parte genital da criança, né? E aquilo tem uma alta chance de contaminar. Aquilo só vai servir para a gente se vier negativo. Então, se vier positivo, não consigo confirmar a infecção urinária. Eu preciso de um método mais fiel, né? Mais fidedigno. Que método que seria isso? Para as crianças maiores, é a urina de jato médio, que é o que a gente faz no adulto. Então, higieniza ali bonitinho a região genital, pede para fazer um pouquinho de xixi, segura um pouquinho e aí a gente bota o potinho. O que é o grande problema? Nas crianças que não têm a continência, né? Então, doutora, mas meu filho não usa fralda ainda, ele ainda não sabe pedir para fazer xixi. O que eu vou fazer? Aí que é o grande problema, porque... o que a gente sabe como médico, que o priorizado, o preconizado, é que a gente faça por sonda, né? Passa uma sonda ali no canal uretral, que isso a gente só consegue fazer em ambiente hospitalar, não tem como o pai fazer em casa. Ou, o que é ainda mais invasivo, é a punção suprapúbica, né? Que é botar uma agulha ali na região suprapúbica, em cima da sífilis pública, tentando coletar o xixi da bexiga, que
a gente falar isso pros pais, acaba que... Fica pior que a sonda. Exatamente, socorro, meu Deus, o que essa médica quer fazer com o meu filho, né? Mas a gente acaba orientando que uma das coisas descritas que a gente pode fazer hoje em dia é o clean cat, né? Então, aquele menino que ainda não tem o controle do xixi, que ainda usa fralda, mas que mamou, tomou líquido, eu consigo colocar ele, né, ali em pezinho, segurando pelas axilas, fazer ali uma pressão ali na barriguinha, ali na região suprapúbica, ali na região da bexiga. Posso fazer manobra ali também na região sacral, ali do final da coluna, e aí ele tem uma tendência para fazer xixi e a gente consegue coletar no potinho, como seria pelo jato médio. Isso visando não submeter ele a um processo mais invasivo de sonda e de punção suprapúbica, porque para uma mãe é assustador, né? A gente sugerir isso para uma mãe. Importante até nesse método é a higiene, né? Tem que higienizar antes, né? Não pode coletar sem higiene. Então, assim, é uma coisa que a gente tem muito, falso positivo, né? E é muito importante também para o diagnóstico, além da cultura, ter um EAS. Não adianta só coletar a cultura de urina, né? Tem que ter um EAS atrelado aí, que eu posso ter uma contaminação de uma cultura e, ele está com infecção urinária. Lembrando que eu preciso ter sinais e sintomas para ser considerado, né? Senão a gente está diante de outra coisa, que é uma bacteriúria sintomática. Então, assim, tem que ter esse cuidado que sempre tem que ter o EAS e a cultura para a gente conduzir melhor esses casos. E fazer o diagnóstico, o diagnóstico. E aí, toda vez que eu tiver o diagnóstico, que então vem esse exame de urina alterado, vem essa urocultura, que é quando eles colocam lá o xixi para ver se cresce a bactéria, que vem positivo, eu tenho que usar antibiótico ou eu posso tratar a infecção de urina sem antibiótico? Infecção de urina a gente trata com antibiótico. A gente sim. confirmou, o tratamento é o antibiótico. Aí quem vai passar realmente é o médico, né? Não tem como a gente orientar a mãe de outro jeito. Vai ter que realmente procurar o atendimento. Confirmou a infecção de urina, a gente trata com antibiótico. É ali em volta de 7 a 14 dias, uma média ali de 10 dias. E aí, dependendo da idade da criança, a gente vai priorizar a via oral ou a via endovenosa. Tem casos, sim, que vai ser preciso internar, principalmente os bebês menorzinhos, abaixo de 2, 3 meses, como a gente pontuou, que são os que têm risco para evoluir para um quadro de sepse. Naqueles que a gente conseguiu confirmar que é uma pielonefrite, que é aquela infecção mais grave, que já chegou lá em cima no rim, que está no trato urinário alto, esses também normalmente precisam pelo menos iniciar o tratamento endovenoso internado. Então não é toda infecção de urina que eu vou poder tratar em casa. Então tem crianças pequenininhas, dependendo do estado geral, e se já está mais ascendente, né? Está mais em cima a infecção. E assim, uma coisa também que a gente tem que pontuar é se essa família vai ter condições de fazer o tratamento oral, né? E às vezes a gente está numa porta de pronto-socorro, passando um antibiótico, e a gente não sabe, né? Se eles vão ter condições de comprar o que a gente está passando, e muitas das vezes não tem. Então, assim, às vezes a indicação também é social, né? Tá? Então, isso eu acho que é uma coisa bem importante de falar, diferenciando aí as crianças que vão sempre internar abaixo de 3 meses, então, assim, aqueles são, né, que estão, não estão conseguindo comer, não estão conseguindo, então, não estão ganhando peso, xixi, tá, então, essas são as crianças que a gente vai precisar fazer endovenoso. As maiores, às vezes, a gente começa em 72 horas, tá melhor, a gente consegue avaliar, entendeu? Mas são essas indicações aí que a gente vê para hospitalização. Uma vez que meu filho, então, teve infecção de urina, teve diagnóstico, tratou direitinho, ele vai precisar sempre do nefrologista ou o pediatra pode conduzir? Como é que é? A investigação após, assim, o que a gente tem, isso é muito divergente na literatura, principalmente com os exames de imagem, tá? De uma maneira geral, o que a gente faz, né? Então, todo paciente abaixo de 2 anos que faz uma ITU febril e a gente pensa, assim, que a gente está diante de um quadro de pielonefrite, pelo menos uma ultrassom. E para que a gente faz uma ultrassom? Ultrassom é um exame simples, barato, né? Que a gente tem acesso ali. Pouco invasivo. Para diagnosticar o quê? Má formação renal. Né? Então, alterações estruturais do meu rim que possa estar levando à infecção urinária, tá? Então, assim, de uma maneira geral, para ficar mais claro, abaixo de 2 anos e febril, a gente acaba fazendo uma ultrassom para descartar a má formação renal, que daria pra gente ali uma hidronefrose, uma dilatação de ureté, ver como é que tá a bexiga, tá? Então, pelo menos uma ultrassom, e a depender desse resultado de ultrassom, a gente caminha para investigação com outros exames, se tiver alterado.
Outro ponto, assim, é se a criança tem quadros de repetição, né? Então, se é uma criança que já foi, já voltou, não, já tratou mais de uma vez, aí realmente é importante que a gente faça uma investigação, porque os fatores de risco para a infecção urinária são principalmente as malformações do trato urinário. Então, quando a gente vê uma criança que está tendo quadros de infecção urinária de repetição, a gente precisa procurar se tem alguma alteração anatômica, normalmente congênita nessa criança, que esteja favorecendo isso, né? Tem outras coisas também que podem favorecer. A gente sabe que menino que não é circuncisado tem mais chance. Crianças que têm... Aí já entra em casos específicos, mas crianças que têm alteração na imunidade, né? Crianças que porventura, por algum motivo, precisam fazer uso de sonda. E também aquelas crianças, é importante a gente pontuar, que têm alterações da parte da disfunção. Então, problema de perder xixi, aquela criança que tem problema também de constipação, de não conseguir, às vezes, segurar cocô. Essas crianças, a gente precisa dar uma olhada com um pouco mais de cuidado nessas infecções urinárias, principalmente se estão ocorrendo com alguma repetição, com alguma frequência. Então, até isso que eu ia te perguntar. Então, pode ter relação daquela criança que tem mais constipação, ou seja, que não faz cocô direito, ela pode ter mais predisposição à infecção de urina? Inclusive tem uma disfunção vesical intestinal, né? Que antes a gente chamava de síndrome de eliminações, né? Então, assim, toda vez que a gente está diante de uma infecção urinária de repetição, vamos avaliar como é que está esse cocô. Tem uma escala que a gente vê, né? Uma escala que a gente chama de escala de Bristol, para a gente ver o nível de constipação dessa criança. E por que isso acontece, né? Imagina lá, você não consegue fazer o cocô, esse cocô fica impactado ali, o que ele faz? Ele faz uma pressão mecânica na bexiga. Ele empurra a bexiga, ele não consegue esvaziar esse xixi, tá? Então, esse xixi fica lá e pode proliferar, e fora também que pode ter translocação bacteriana. Aquele cocô tá ali parado, né? Não consigo eliminar, tá empurrando a minha bexiga e, por ser muito perto, por proximidade, também às vezes transloca a bactéria e favorece o quadro de infecção urinária. Então, assim, não existe a gente tratar a infecção urinária, disfunção do trato urinário, sem a gente olhar para o intestino e tentar entender realmente se está tendo alguma outra complicação ali. E a porcentagem desses pacientes que têm disfunção vesical intestinal que fazem infecção urinária é muito alta, é mais de 70%, em torno de 80%. Então, é um número muito alto, assim, e a gente acaba negligenciando, né? Constipação é muito negligenciada, né? E é um ciclo vicioso. Porque a criança vai lá, tenta fazer, não consegue, ela fica naquele ciclo vicioso e aí começa também a perder muito xixi, ou até aquela urgência, procurar muito ao banheiro. Então, tudo isso, porque ela vai lá, faz um pinguinho e para, porque ela não consegue esvaziar. E aí tem outras disfunções ali, bexiga hiperativa, outras coisas que podem acontecer. Mas sempre avaliar o xixi junto com o cocô. Sempre. E aí vocês falaram uma coisa, então, que me chama a atenção. É que a infecção de urina, apesar dela ser bem comum, ela pode ser sinal, então, de doenças subjacentes, né? De coisas por trás aí que são mais graves, né? Como alterações intestinais, às vezes malformação do trato ou alguma doença. Então, é o papel do pediatra ficar atento nisso, ou o nefrologista que vai fazer o diagnóstico? Como é que a gente pode... Normalmente, se o pediatra está vendo que tem uma recorrência, a gente precisa que essa criança seja encaminhada para a gente poder avaliar e identificar ali qual o segmento que precisa ser dado, entendeu? Se é só uma disfunção vesical ou intestinal, a gente consegue tratar a constipação e às vezes essa criança vai melhorar. Agora, se a gente tem alteração do trato urinário, anatômico, a gente tem que investigar se tem estenose, se tem refluxo, que é quando o xixi está fazendo o sentido contrário. Isso também está favorecendo de ter infecção urinária, favorece de levar a bactéria lá para o rim para fazer pielonefrite e, como a doutora Diane falou no início, dar-lhe uma cicatriz renal, que é uma coisa que pode trazer consequência lá para frente, para o resto da vida da criança, até para a fase adulta. Então, nos casos de recorrência ou que a gente identifica que realmente tem alguma outra alteração, a gente precisa do acompanhamento do nefrologista, porque até para identificar essa alteração, alguns casos, tem caso sim que vai ser cirúrgico, tem caso que a gente vai precisar ficar acompanhando e aí a gente acaba que tem que avaliar individualmente. Entendi. E aí, só porque é uma pergunta que... Uma pergunta não, na verdade, um lamento das mães que vêm. Tem alguma coisa, quando eles estão com infecção de urina, elas falam, ai, mas meu Deus, o que eu fiz de errado? Tem alguma coisa que os pais podem fazer para evitar a infecção de urina? Foi culpa deles ou não?
Se ele, né, se é um paciente que não tem uma formação renal, por exemplo, né, o que a gente pode fazer para evitar a infecção urinária? Aumentar a ingesta hídrica. Eu aumentando a ingesta hídrica, eu aumento o meu fluxo urinário, né? Então, quando eu faço xixi, eu faço um arraste naquelas bactérias que estão ali em região periureteral, que estão querendo ascender, a principal é E. coli, e é via ascendente, ou seja, ela está querendo subir ali para a bexiga. Então, aumentando, né, essa quantidade de ingesta hídrica, aumenta o fluxo urinário. Nunca esquecer do cocô. Como é que tá o cocô desse bebê, né, dessa criança, se tem constipação, se não tem constipação. Não negligenciar, né, como que tá os hábitos miccionais dessa criança, né? Sabe que, não ia muito no banheiro, agora tá indo muito, ou tá indo pouco, tá? Isso eu tô falando daqueles pacientes, né, que já tem até controle esfincteriano ou não. Porque aquelas infecções urinárias, né, que podem acontecer abaixo de um ano, a gente sempre vai pensar também ali numa má formação renal, mas eu tô falando daqueles que não têm má formação renal, né? Porque má formação renal, o paciente tem, a gente, né, principalmente refluxo, né, ou os obstrutivos. Não é culpa da mãe. Que não é culpa da mãe. A mãe sempre se culpa dessa questão da higiene. Eu também recebo no consultório a mãe, mas eu cuido tão bem, eu lavo, eu higienizo, eu troco a fralda, eu falo, calma, a culpa não é sua. A mãe fica parecendo que a criança tem infecção urinária, é um atestado de que ela não estava sendo bem higienizada. E não é isso, né? A gente já explicou aqui a questão anatômica, os outros fatores que podem estar envolvidos nisso, entendeu? E o que dá pra gente fazer? Como a doutora Adriane falou, né? Esvaziar a bexiga, aumentar a ingesta hídrica, olhar para o intestino. Na parte da higiene, é importante a gente pontuar que na menina sempre higienizar de frente para trás, principalmente naquelas que já sabem usar o banheiro, né? Para nunca eu estar levando fezes para frente, né? Fezes dali para a região da vagina. Então, sempre higienizar de frente para trás, né? Que a gente ensina. Evacuou, se puder ali estar num lugar que realmente vai higienizar com água e sabão, é o mais indicado. E no menino, a gente também precisa higienizar aquele prepúcio, né? Então, já houve um tempo, antigamente, que se ensinavam as mães a esfolar o pênis do menino. E aí, isso a gente já sabe também que hoje em dia que não é mais indicado, porque você faz microfissura, também aumenta a chance e machuca, o menino fica traumatizado. Só que hoje em dia, o que a gente sabe? Que você abrir sem forçar, sem machucar, até onde der, para higienizar, esterilizando ali o que der, também é importante, né, para fazer a higiene. Aí você vai acompanhando junto com o pediatra, né, se já está abrindo ali, se tiver alguma indicação de fazer alguma medicação para ajudar a abrir, ele vai te indicar. Mas nem tanto, nem 8, nem 80, nem deixa lá quieto, não mexe, porque eu tô com medo, e também não vai lá e não esfola. Exatamente. Vai, abre até onde der para higienizar ali na hora do banho, igual que você está higienizando tudo, você não pode esquecer de higienizar. E lembrando que fimose é muito comum, né? Mais de 90% das crianças nascem com fimose e aí vão abrindo a partir do primeiro ano, a gente pode esperar até o terceiro, né? A gente falou de circuncisão, mas assim, as crianças que realmente vão evoluir para necessidade de circuncisão, tirando aqueles que têm aquela questão cultural e religiosa, não é a maioria. Aqueles pacientes que têm má formação renal grave, eles indicam fazer até 1 ano de idade, né? Discussão aí junto com a cirúrgica, que diminui mais de 10 vezes, né? O risco de fazer infecção urinária, mas aí eles já têm uma alteração ali em trato urinário. Já é uma outra questão. Já é uma outra questão. Você vai avaliar individualmente, não é para todos, com certeza. Legal. Queria agradecer vocês por essa conversa, acho que foi bem esclarecedora. Não sei se vocês têm alguma coisa mais importante para pontuar. Tranquilo? De boa. Então tá. Queria agradecer. Queria que vocês falassem o @, se vocês têm Instagram, onde que as pessoas podem achar vocês. A gente atende lá no consultório da Pé de Moleque, né? Junto com a doutora Ana Luísa e outros profissionais da área da pediatria. Eu e a doutora Deane estaremos lá para ajudar aí as mães que precisarem. Vocês são blogueiras? Não. Estamos trabalhando isso. Somos mães, professoras. Ainda não conseguimos. Ainda estamos arranjando um tempo. Uma hora vamos conseguir. Legal, obrigada. E para vocês que ficaram até aqui ao final, não esqueçam que toda segunda-feira, às 8 da manhã, tem um novo episódio do Pé de Moleque Podcast. Compartilhe, divulgue o nosso canal para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Obrigada. Eu não doei.